Todos os dias eu paro para fazer uma reflexão sobre as coisas que eu aprendi, sobre as coisas que eu desenvolvi. Hoje, por exemplo, foi um dia muito bom. Eu estou desenvolvendo práticas alternativas, né, de reciclagem, de adubação, de compostagem. A gente começou a separar o lixo orgânico e eu comecei a fazer o biocarvão. E nesse biocarvão eu comecei a colocar, né, o nosso lixo orgânico e misturar com a terra para fazer a tal compostagem, para que a gente possa plantar. E eu tenho um sonho de futuramente morar numa cabana e exercitar a tal subsistência. Acredito eu que todo ser humano ele pode viver sem depender de nada nem de ninguém. Eu tenho uma ideia fixa da influência do que eu chamo de Matrix, do que muitos chamam de Matrix, né, que é a manipulação sistêmica sobre o ser humano. E isso poda a nossa liberdade. Além disso, também tira algumas habilidades nossas de sobrevivência. E eu estou me readaptando, aproveitando esse período todo, né, e colocando em prática muitas coisas que eu desejaria realizar futuramente de uma forma de subsistência, né? Então eu tenho trabalhado bastante com marcenaria, aplicado muitos aprendizados de muitos anos. Eu juntei muitas ferramentas, né, por gostar de ferramentas, e hoje eu estou tendo a oportunidade de usá-las. E hoje foi um dia onde eu fiz a compostagem, né? Pratiquei o ato de produzir o biocarvão. E isso tem sido muito interessante porque me coloca no caminho para aquilo que eu sonhei. E é interessante visualizar isso porque é perceptível o passo a passo da evolução, né? Eu percebo que o meu corpo já está mais adaptado com algumas atividades. Não sinto mais algumas dores em serrar uma madeira ou em cavar a terra, mexer a terra, capinar, como a gente diz aqui. E logo logo eu estarei cultivando algumas coisas e isso é muito bacana. E sempre que eu entro em contato com a natureza, com a terra e com essas formas de subsistência, de existência, né? Eu lembro dos antepassados, eu lembro da minha avó que tinha uma propriedade rural, era chão batido, ela plantava o que ia comer. E eu percebo que é muito possível nós hoje, com a inteligência que nós temos, com a cultura que a gente tem, de evoluirmos para esse patamar de subsistência, sem depender da Matrix, sem depender do sistema, sem depender de leis, de governo, de economia. É possível vivermos livres, é possível sermos só nós, só nossa família, só o casal, só o relacionamento, e não um conglomerado social, e não vítimas de um ritmo ou de uma correnteza que nos leva para algum lugar. O coletivo consciente, a sociedade, ela tem um poder muito forte. A opinião social, ela nos molda e às vezes muda até as nossas percepções, as nossas decisões sobre algumas coisas. E eu estava na fila, porque hoje assim, ó, a gente está vivendo num tempo muito atípico. Primeiro que a gente tem que ir de máscara em alguns lugares, em todos os lugares, né? Nem em alguns lugares. Todos os lugares fora da nossa residência, fora do nosso contexto, nós temos que ir de máscara. Em alguns lugares há filas, porque tem aquela contenção, né, de número de pessoas para entrar. Pois bem, eu estava entrando numa ferragem, que, né, eu sou muito fã de ferramentas. Estava entrando numa ferragem, estava numa fila, e nessa fila eu analiso, sou muito analítico, né? Fiquei analisando as pessoas ali parado, olhando o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam. E
na minha frente existia uma moça e ela entrou, né? Houve vaga, ela conseguiu entrar lá na ferragem, ela entrou para comprar uma torneira. Ela pegou a torneira, ela gostou da torneira, ela veio até a porta, mostrou para um parente dela, uma amiga dela que estava ali fora na fila com ela, aguardando. E aquela moça disse ok para ela, e ela disse ok para o vendedor, e ela comprou aquela torneira e saiu. Só que em meio a esse processo decisório, algumas pessoas que estavam atrás de mim na fila começaram a comentar sobre a torneira. Tipo, comentaram assim, e eu só observando, né? Comentaram o seguinte: ah, eu já tive essa torneira não é boa. Ah, mas essa torneira, a prata não funciona. A branca solta isso. E elas começaram a lançar críticas entre elas, para que a pessoa que estava comprando mudasse a opinião dela. A pessoa comprou, a pessoa que estava dentro da loja da ferragem, comprou a torneira, saiu, junto com a amiga. Nisso eu entrei na ferragem, fui lá comprar o que eu precisava comprar. Enquanto eu estava dentro da ferragem, a moça retornou para dentro da ferragem e disse que gostaria de trocar a torneira, pois ouviu que a torneira não era tão boa assim. Resumindo, ali eu constatei que existe um poder muito grande da opinião social sobre as nossas decisões. Por que eu estou dizendo isso, né? Quando eu penso em ter uma cabana no meio do mato, algumas pessoas falam que isso é síndrome de isolamento. Eu digo não. Isso é o poder de existência. É o meu poder de sobrevivência sendo colocado em prática. É eu plantar aquilo que eu vou comer. É eu não depender de nada nem de ninguém. É eu realmente existir, eu ter essência, eu sentir a vida, eu entrar em contato comigo mesmo e tomar as minhas decisões. Isso eu chamo de liberdade. E eu estou caminhando para isso. Eu estou tomando as decisões hoje, com base naquilo que eu quero viver. E eu sei que é possível, pois muitos de nossos antepassados viveram isso. Foram mais saudáveis. E hoje, com a estrutura, com o conhecimento que nós temos, obviamente, vamos fazer as mesmas atividades que os nossos antepassados fizeram, com um esforço muito menor. Muitos ainda não se deram conta disso. Então, esse foi o meu dia de hoje. Esse é o momento que eu divido contigo aquilo que eu aprendi. Pois eu sei que alguém está ouvindo, alguém está absorvendo o que eu estou falando. E espero que isso fortaleça você, fortaleça suas decisões, fortaleça a sua caminhada, a sua busca. Pois sim, tudo aquilo que a gente acredita é possível. Certo? Até mais.